veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ela, porque a sua nariz subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsas. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsas. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsas, diante da face do Senhor. Pode assentar, irmãos. Glória a Deus. Essa mensagem, a voz do Senhor, tocou no meu coração, nós está trazendo para a igreja. Vai se referir à questão de Nínive, uma cidade que a sua maldade era tão grande que chegou ao ponto de incomodar o Senhor, Deus. Sabemos que em Gênesis 10, versículo 11, vamos ver a história de Noé, uma história muito conhecida, onde Noé, após o dilúvio, o seu filho Cã vai ver sua nudez, e Noé vai amaldiçoar ele, Cã, que gerou Cush, que gerou Nimrod, um homem que foi poderoso na terra, que fundou várias cidades, e nelas estava Nínive. E quando eu meditando na palavra do Senhor, vendo Nínive, uma cidade perversa, o Senhor me fez recordar sobre Sodoma, onde Deus tinha mandado Ló pegar sua família e sair de Ló, e não olhar para trás, porque aquela cidade já estava contaminada pelo pecado. A presença de Deus já não habitava mais naquele local. Então Ló vai pegar a sua família e vai sair. Mas ao sair da cidade, o líder de Ló vai olhar para trás. E a ordem do Senhor foi para que ninguém olhasse para trás. E ela vai olhar para trás. Ela vai desobedecer a ordem do Senhor. E quando ela olha para trás, ela vê uma estátua de Saulo. E algo chama muita atenção aí, irmãos, porque a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E muitas das vezes o Senhor nos chama para estar na casa do Senhor, está cultuando o Senhor, mas muitas das vezes está agarrado nas coisas do mundo, está olhando as coisas, contemplando as coisas do mundo. O Senhor nos chama não é para nós olhar para trás, mas sim olhar para frente para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E a partir do momento que contemplamos as coisas do mundo, eu me recordo de Asaf vai dizer que ao contemplar as coisas do mundo, ele quase se distanciou da presença do Senhor, por contemplar a vida do ímpio, mas ao entrar no templo do Senhor, Asaf pôde perceber que não tinha lugar melhor de estar na casa do Senhor. E nós obedecemos o nome do Senhor, porque somente o Senhor pode proporcionar a vida eterna. E Jonas, irmãos, enquanto o Senhor vai falar para Jonas: fique de pé, vá até Nínive, o Senhor chama Jonas para ele poder assumir um compromisso com o Senhor. Jonas, fica de pé. Para que Jonas aceitasse esse compromisso, essa missão a qual o Senhor tinha direcionado a ele. Muitas das vezes, irmãos, Deus está nos chamando para nós ficarmos de pé. Nós estamos fazendo o chamado do Senhor. Aleluia! Fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus! E Jonas vai fugir da presença do Senhor. Jonas vai ir para uma cidade oposta a qual o Senhor tinha mencionado a ele. Jonas vai ir para Tarsa. Mas isso me chamou muita atenção. Por qual motivo, Jonas? Você fugiria? Porque eu meditando na palavra do Senhor, eu vi que Deus já tinha usado Jonas poderosamente em 2 Reis, no reinado de Jeroboão II. Deus já tinha usado Jonas.
quando Jonas profetizou o avanço de Israel. E Jonas agora se encontra no momento que queria fugir da presença do Senhor. Eu, meditando na minha casa, vi que Nínive era a capital da Síria. A Síria, a qual dominou, levou Israel cativo. Então eu imaginei, irmãos, que Jonas fugiu porque ele não queria que Deus fosse bondoso como Nínive. Porque eu imagino, irmão, quando a Síria domina Israel, imagino que tinha lá parentes de Jonas, pai, mãe, filho. E Jonas vai endurecer seu coração e vai fugir do propósito do Senhor. E Jonas vai descer, comprar uma passagem, vai entrar no navio e vai ir para Tarsis. E Jonas indo para Tarsis, onde ele vai entrar no navio, ele vai endurecer seu coração. E quando ele estava ali, irmãos, naquele navio, imagino eu que Nínive, com a sua maldade, com os seus pecados, incomodando o Senhor, e Jonas fugindo. Mas Deus vai mandar uma grande tempestade naquele navio. E Deus mandando essa grande tempestade naquele navio, onde os marinheiros todos ficaram preocupados. Porque era aquela grande tempestade. E eles vão começar a jogar suas cargas para fora. E algo que eu chamo muita atenção, irmãos, porque Jonas estava fugindo. Quantas das vezes, irmão, o Senhor nos chama para fazer a obra dele, nós fogimos, nós se escondemos, por achar que nós não somos capazes. Nós esquecemos qual Deus ao qual nós servimos. Mas quando eu olho Moisés diante da sarça ardente, que pegava fogo, mas ela não se consumia, Moisés vai nos dizer que eram pesados em línguas. O Senhor tinha mandado para que ele fosse libertar o seu povo. Mas mesmo assim, irmãos, Moisés foi. Deus foi com ele. E algo que chamou muita atenção aqui, quando eu vejo na minha casa em Atos, eu vi a palavra do Senhor dizendo que Moisés era um homem poderoso em palavras. Isso me chamou muita atenção, porque diante da sarça ardente eu vejo um homem falando que não é capaz, que não é possível. Mas em Atos 2 eu vejo um homem falando que Moisés era poderoso em palavras. Eu conversando com o Senhor vai me dizer de como Moisés estava ali, naquela sarça de Moisés. Mas quando estamos aqui em Atos, aqui eu posso contemplar e ver Moisés no Monte Sinai, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Então é Deus nos dizendo que Ele que nos capacita, Ele que derrama do teu Espírito, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Porque de nós mesmos nada podemos fazer, nada conseguiremos fazer, nada. Romanos 8:26, quando o Senhor vai dizer que nós sabemos nem mesmo orar, mas o Espírito de Deus que intercede a nosso favor. Ele é o Deus, tudo aquilo nós pedimos, que nós queremos. Uma palavra também foi muito bem mencionada aqui a respeito de Bezalel. O Senhor capacitou Bezalel, o Senhor derramou do teu Espírito a Bezalel para que ele pudesse fazer a obra do Senhor. E o Senhor derrama do teu Espírito para que possamos fazer a obra do Senhor com excelência. Irmão, eu não sei o seu chamado, irmãos, não sei qual que é, mas o Senhor pede para
39:36. Uma passagem que me chamou muita atenção. Gostaria de estar lendo por esse irmão. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus, chamada Tabita. Esse nome em grego era Dorca. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorca ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela dentro e puseram num quarto, no segundo andar de cima. Aqui, irmão, veja, irmão, Tabita, uma mulher cheia de boas obras, que fazia a vontade de Deus. E um dia, irmãos, ela vai adoecer e vai vir falecer. E perto de Jope estava Pedro. Pedro estava em Lira, uma cidade próxima a Jope. Pedro estava ali cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de unção. Estava curando um homem chamado Enéas, que havia 8 anos que estava paralítico. E eles vão saber que Pedro estava lá, vão mandar dois discípulos para que fossem lá a Lida e chamasse Pedro, para que pudesse ir lá até Tabita. E eles vão lá, vai chamar Pedro. Pedro vai ir em encontro a ela. Pedro vai chegar lá, eles vão falar para Pedro quem era ela. Ela é uma mulher boa, mulher de grandes obras. E Pedro vai pedir para descansar. Pedro vai começar a orar para ela e ela vai voltar à vida. E isso me chamou muita atenção, irmão, porque o apóstolo Paulo vai dizer que não são salvos pelas obras, mas sim pelo intermédio da fé. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Tabita era uma seguidora de Jesus. Ela cria em Jesus, ela andava como Jesus, ela comia como Jesus. Quando aqueles povos chegaram próximo a ela, ela agia como Jesus. Então, irmãos, o Senhor nos chama, independente da obra que o Senhor nos chamou, para que possamos fazer com excelência, possamos ter fé no Senhor, independentemente de qualquer coisa. Confia, tenha fé no Senhor, que o mais Ele fará. E Pedro e Jonas, irmãos, fugindo ali do Senhor, naquela grande tempestade, onde Jonas e Deus estavam jogando os seus objetos, suas coisas fora. Eles vão ficar com medo, eles não sabiam o motivo daquela grande tempestade. Eles vão começar a clamar cada um seu Deus. Eles vão encontrar Jonas dormindo. Vai falar para que Jonas pudesse clamar ao seu Deus também. Jonas vai se levantar e aqueles homens vão lançar a sorte para poder descobrir o real motivo. E eles vão lançar a sorte vai cair sobre Jonas. Eles vão se discutir e Jonas vai falar o verdadeiro motivo daquela grande tempestade, porque era ele. Jonas estava fugindo da presença do Senhor, do chamado do Senhor, por algo que ele achou que era certo, algo que ele achou que era perfeito para ele. Mas ele se esqueceu que boa, perfeita, agradável é a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, que tem que se prevalecer em nossa vida. Aquilo que nós pensamos ou achamos, sem Deus nada vale. Tudo e todas as coisas que vamos fazermos, temos que consultar o Senhor. E então Jonas ali, eles vão descobrir o verdadeiro motivo. E Jonas vai falar que pudesse lançar ele ao mar, que aquela grande tempestade vai passar. Muitas das vezes, irmão, o Senhor mandou uma grande tempestade na nossa vida, faz nos direcionar para um caminho ao qual Ele quer. Eu vejo,
tinha entregado todos a ele. Estava ali naquela marina, na grande tempestade. E o Senhor vai mandar ele, adicionar eles para uma ilha de Malta. Chegando lá na ilha de Malta, onde a cobra vai picar Paulo. Mas a graça e a misericórdia de Deus estava sobre a vida de Paulo. E Deus mandou ele para aquela ilha, não foi à toa, irmãos, porque lá naquela ilha, Paulo pôde curar muitas pessoas. Então o Senhor direcionou Paulo para que pudesse fazer o propósito do Senhor, fazer algo do Senhor. Então muitas das vezes, irmão, o Senhor mandou a tempestade para nos direcionar, para que possamos fazer a vontade de Deus. Mas para isso temos que estar dentro da vontade de Deus, temos que estar posicionados, como Ananias. Porque quando Paulo ficou cego, irmãos, o Senhor vai olhar para Ananias e falar: Ananias, guarde encontro a Paulo que está na casa de Judas e ora por ele. O Senhor muitas vezes vai precisar para uma pessoa posicionada diante da presença de Deus. E Ananias estava posicionado. Voltando aqui agora, irmão, falando de Jonas. Jonas vai ser lançado no mar. E o Senhor vai ter misericórdia com a vida dele, porque o seu propósito não tinha sido alcançado. Deus vai mandar uma grande tempestade, vai mandar um grande peixe para poder se engolir Jonas. E Jonas engolido por esse grande peixe, onde Jonas vai se encontrar no ventre desse peixe. Lá no ventre, irmãos, foi onde Jonas pôde refletir a sua vida, refletir a sua atitude. Muitas das vezes não é preciso, irmãos, nós estarmos no ventre do peixe para que nós possamos nos posicionar perante o Senhor, para ver o caminho ao qual nós estamos criando. E Jonas estava nesse momento, onde ele vai se arrepender profundamente de todo o seu coração e vai orar ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor. Jonas clamando ao Senhor, o Senhor vai dar ordem para aquele grande peixe para pudesse vomitar Jonas. E Jonas vai ser vomitado. E a mulher me chamou muita atenção, porque Jonas agora levanta e vai fazer o que o Senhor tinha ordenado para ele. Ele vai para ali. Mas só, imagina, meu irmão, só pelo fato de Jonas ter saído de Nínive, de uma cidade oposta. Agora imagine que Jonas estava mais longe do seu propósito. A sua caminhada vai ser mais árdua. Muitas das vezes, irmão, nós não alcançamos aquilo que nós desejamos ou que queremos, porque nós não nos posicionamos na hora certa, no momento certo, no lugar certo, como o Senhor quis. Aleluia! E foi preciso Jonas ser engolido por um peixe, ficar lá 3 dias, 3 noites no ventre daquele peixe, para que pudesse se arrepender. E Jonas vai ir de encontro a Nínive. Chegando lá, Jonas vai entrar naquela cidade, vai falar para eles que o Senhor, o juízo do Senhor ia cair sobre eles, a justiça de Deus estava sobre eles, pelo fato do seu pecado, pelo fato daquela grande malícia. Irmãos, vai ter misericórdia com aquela cidade. O Senhor, irmão, vai ter compaixão por cada um que se encontrava lá. E o Senhor vai perdoar Nínive. Mas por Nínive compreender e entender que Deus tinha o poder
necessidade. Então eles vão orar, o rei vai orar, eles oram jejum, para que o Senhor pudesse ter de misericórdia com a vida deles. E o Senhor, irmãos, é bondoso, é misericordioso. Por mais que muitas das vezes erramos, falhamos, pecamos, o Senhor tem misericórdia para a nossa vida. Ele tem dado uma nova oportunidade, uma nova chance para poder estar fazendo a vontade dele. Como eu mencionei, nós temos que nos posicionar. Que muitas das vezes, irmãos, estamos dentro da casa do Senhor, nós temos um pouco de problema dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes corremos, fugindo do chamado do Senhor. Zacarias, irmãos, servia na casa do Senhor, era um sacerdote, mas tinha um problema do lado de fora. Porque quando o anjo do Senhor vai aparecer a Zacarias, vai falar para ele que ele teria um filho, pelo fato de sua mulher ser estéril, Zacarias não acreditou no anjo do Senhor. E o Senhor vai fazer que ele fique mudo até o nascimento do seu filho. Pelo fato de ele não ter acreditado no Senhor. Muitas das vezes estamos na casa do Senhor, nós temos acreditado no chamado do Senhor. Muitas das vezes passamos por uma grande turbulência, porque nós não aceitamos o chamado do Senhor. O Senhor nos chama, irmãos. Independente do que acontecer, que dor ou que doer, devemos fazer a vontade de Deus. Devemos aceitar o chamado de Deus. E essa palavra, irmãos, a qual o Senhor colocou no meu coração de Jonas, me fez recordar também, irmãos, do filho pródigo. O filho tinha tudo dentro da casa, resolve sair. E ele saiu para pedir seu pai esperança. E indo de volta ao mundo, ele vai gastar tudo que tinha, vai gastar tudo, vai se encontrar agora em miséria, aonde ele vai arrumar um serviço, onde ele vai cuidar de porcos. Olha o que o mundo faz com aquele que está distante da presença do Senhor, daquele que está longe da casa do Senhor. Ele te leva mais profundo. E quando nós aceitamos o chamado do Senhor, vamos nos posicionando no meio do Senhor. O Senhor quebra o arco, o Senhor corta a lança, o Senhor queima os carros no fogo. E estamos posicionados diante do Senhor. Deus que vai fazer tudo e todas as coisas. E o filho vai cair em si, vai voltar para a casa do pai, onde o pai estava de braços abertos para poder receber. Jonas foi assim. Diante de tudo que ele fez, o Senhor teve misericórdia com a vida dele. O Senhor teve misericórdia com o Nínive. Muitas das vezes, o Senhor nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de estar diante da presença do Senhor, de estar fazendo a vontade do Senhor, para que o nome dele venha ser glorificado, exaltado. E irmão, foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto eu meditei, enquanto eu vejo a palavra de Jonas, eu pude contemplar e ver, irmãos, que aqui nessa palavra o Senhor tem perdão, graça, misericórdia, compaixão
Ele que derrama do teu espírito para a igreja. Esses irmãos, cada um está aqui, é que o Senhor trouxe. Não é porque você pensou em vir hoje para a igreja, mas o Espírito Santo do Senhor